O centro do mundo pode estar na religião e na política. Hoje, no Diário do Centro do Mundo, vamos conhecer o bispo Hermes Fernandes em sua cruzada contra o preconceito e a intolerância, e o cientista político Huda Hit, que mostra que às vezes quem ganha perde. O essencial. O golpe continua repercutindo no exterior. A Economist afirma em sua última edição que o afastamento da presidenta Dilma Rousseff foi um jeitinho na Constituição. A revista diz: muitos dos políticos que votaram pelo impeachment recorrem a esses jeitinhos de forma incansável. Por exemplo, com as leis de financiamento de campanha. O estupro coletivo de uma jovem de 16 anos causou comoção no Brasil. O vídeo, que foi amplamente compartilhado nas redes sociais, tem cerca de 40 segundos de duração e mostra a garota deitada e desacordada enquanto os rapazes conversam ao fundo. Engravidou de 30, diz um deles. Silvia Chaquian, coordenadora do Grupo Especial de Enfrentamento à Violência contra a Mulher de São Paulo, disse: mostra a certeza total de impunidade desses criminosos, que agem em grupo e que gravam e publicam a própria prova do crime que praticaram. Voltamos à Idade das Trevas. Falando em trevas, o encontro de Alexandre Frota com o ministro da Educação causou uma polêmica que não tem hora para acabar, ao menos enquanto Michel Temer não cai. Frota, que responde a processos que vão de tentativa de estupro a porte de drogas, certamente tem muito a contribuir para o país. Ao menos o país do Temer, que não é o mesmo que o seu e o meu. Estamos aqui com o Huda Hit, sociólogo e cientista político, para entender um pouco do que está acontecendo. Huda, você não estava acreditando que ia acontecer o que aconteceu agora? De maneira alguma. Por uma questão muito simples. É absolutamente ignorante de quem está agora no governo assumir um governo numa crise econômica internacional nacional dessa magnitude. Ou seja, isso demonstra uma falta de inteligência política, principalmente do Temer. Do ponto de vista estratégico, o melhor seria esgotar o governo Dilma dentro da crise que o próprio governo criou com o pacote de janeiro de 2015, que rouba completamente os direitos, ou parte dos direitos que o Lula criou, e com essa quebra seria possível criar a expectativa para 2018 de uma alternativa real e forte, e aí ganhar pelo voto. Mas acontece que o que eles fizeram? Eles resolveram fazer um jogo muito pesado, para inclusive intimidar os deputados, porque a decisão mesmo do impeachment foi na Câmara. O que nós estamos vendo, portanto, agora é um descalabro total que nasce lá, com esse tipo de decisão. Há uma espécie de reflexão absolutamente impressionista de que esse pessoal que tomou o poder é muito organizado, inteligentíssimo. Eles são absolutamente o contrário, quer dizer, desorganizados. Nós estamos vendo, a cada dia um ministro fala algo de manhã e à tarde se desfala. É um governo desorganizado. Mas eu não imaginava que fosse tanto. E por isso que eu não acreditava que o impeachment passaria, porque não teria muito sentido político. Quem vai sofrer mais com esse impeachment não é o Temer, porque ele é ficha suja, ele não é candidato em 2018. Não são esses ministros de terceiro escalão, pessoas que nem nos seus partidos são importantes. Vai ser o PSDB. E eles devem sentir isso logo, e talvez eles tomem uma nova decisão em relação ao Temer. Que tipo? Sair do governo. É bem provável, porque o PSDB tem 3 ministros de destaque nesse momento no governo Temer. O que, aliás, é um absurdo, não é? Porque o Temer é de um governo em que a presidente é afastada e ele traz a oposição que foi derrotada pelas urnas para dentro do governo que ele fazia parte. Mas o fato é que são 3 ministérios: o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Justiça, que é ele que vai atacar os movimentos sociais a partir de agora, e o Ministério das Cidades, que está destruindo Minha Casa Minha Vida, e depois fala que não. Esses 3 ministros vão ficar no olho do furacão a partir de agora. E principalmente porque José Serra e Henrique Meirelles são os 2 expoentes desse governo. Numa situação dessa de superexposição do PSDB, é bem provável que eles percebam que a situação pode piorar, vamos imaginar, nos próximos 3 meses. Se isso ocorrer, eles vão criar algum fato político e romper com o governo Temer.
aí a situação pode piorar e muito com esse governo. O ministro Jucá, o senador Jucá, vinha tendo, a meu ver, na minha avaliação, excelente desempenho como ministro. Eu espero que ele possa resolver os problemas que o levaram a pedir licença e volte. É meu sincero desejo. Eu não tenho muita certeza do futuro desse governo, mas eu diria que existe um percurso. O primeiro, para mim, o primeiro pit stop é a abertura das Olimpíadas. Se a abertura das Olimpíadas tiver uma reação muito forte, porque a imprensa internacional inteira vai estar aqui, e a imprensa internacional quase que total diz que foi golpe ou que foi uma farsa o impeachment. Então, nesse momento, é um momento, digamos, emblemático da luta de resistência ao governo Temer. Se as manifestações forem muito fortes, e se tiver uma reação, inclusive, do governo federal, do Ministério da Justiça, ali é uma demonstração que a situação piorou muito. Quando você diz uma reação do Ministério da Justiça no sentido de reprimir? Uma repressão fortíssima. Ninguém monta um governo que tem, de um lado, uma política de desmonte das políticas sociais, num país de altíssima desigualdade. Na medida que esse governo Temer está anunciando, em poucos dias, a destruição dessas políticas, inclusive compensatórias, e você não tem nenhum ministro que tenha o mínimo de relação com entidades, na sociologia a gente chama de mediação social. Eu estou falando de pastorais sociais, ONGs, alguns sindicatos de interior, né? Esse ministério não tem um contato. E você coloca como ministro da Justiça o secretário de Segurança Pública de São Paulo, que é famoso pela truculência, vamos dizer, a escrita está absolutamente evidente. A reação vai ser violenta. Esse é o governo Temer, né? Esse é o nosso problema. E como vai ter uma reação social, ele sabe que vai ter, ele tem que resolver tudo muito rapidamente. E se tiver alguma reação, vai reagir como foi o governo Fernando Henrique Cardoso. Primeira greve, lembra, petroleiros, você arrebenta com a greve, cria uma reação violenta e tenta desmoralizar os outros sindicatos. Esse parece o desenho muito claro. O Temer vai ter voto. Mandando fazer isso com a população, ele vai ter voto. E a questão da corrupção? Eu acho que nós entramos num engodo de uma discussão confusa sobre corrupção. Toda a literatura dos últimos 50 anos sobre corrupção, e eu vou pegar a literatura funcionalista norte-americana, nada de esquerda, sugere que existem dois fatores principais da corrupção, somados. A primeira é uma forte desigualdade social, com uma proximidade entre a opulência e o sacrifício social, né? E a miséria. E do outro lado, um Estado apropriado pelas elites. Quando essas duas coisas acontecem, a corrupção passa a ser o único mecanismo de mobilidade social nessa sociedade. Se não recuar nessas medidas inconsequentes e injustificáveis contra o povo, ele não vai poder mais voltar para casa dele nunca mais, porque nós vamos ficar lá. E qual que é a opção que nós temos? Acho que, de novo, você pode pensar de uma maneira impressionista e emocional, né? E falar, temos que reagir, está demorando para ter uma greve. E você pode ser estrategista. Se for estrategista, o Temer tem que continuar. O erro que ele cometeu pegando o poder, quem é de esquerda não pode cometer o mesmo erro. Ele tem que se desgastar. E o impacto das políticas deles tem um time. O time da política econômica da Dilma foram 3 meses. No segundo mês ela tinha perdido 40% da popularidade que ela tinha. No terceiro mês ela tinha perdido já 50%. No quarto mês ela tinha perdido 60%. Ora, por que com o Temer vai ser diferente? Porque tem a Rede Globo fazendo propaganda? O fato é que tem que ter um time para que essas políticas cheguem no bolso. Tem que chegar no bolso do povo. Vai chegar daqui a pouco. Aí isso vai pegar. Então nós temos que ter inteligência para divulgar tudo o que está ocorrendo, continuar fortalecendo essa informação no exterior. Nós temos que criar constrangimentos, mas deixar amadurecer a política. E a política vai amadurecer daqui a alguns meses. Aí nós entramos num segundo percurso, um segundo momento, que é o momento de reação organizada. Mas não tem que ter pressa.
Eles estão num enredo desesperador, num enredo que eles não estão conseguindo controlar exatamente a imagem. Mas nós temos que ter clareza que quem vai dar o checkmate nesse governo não são as lideranças da vanguarda, é a população pobre. E aí nós vamos ter nesse momento que rearticular as organizações sociais e estar preparado, porque a esquerda vai ser chamada de volta. Por uma questão muito simples. O projeto liberal sempre fracassou no Brasil porque é um país desigual. Então, assim, não há como a gente ter outra alternativa no Brasil. Nós temos que nos preparar para a volta. Pode ser 2018, pode ser um pouquinho depois. Não tem que ter pressa. A gente tem que ter um projeto para o país. Não um projeto de posse do governo. É um projeto para o país. Sólido, democrático. E nós estamos tendo agora um curso diário do que são os liberais, do que eles são feitos, o que é o PMDB, o que é o PSDB. Não precisamos ser acelerados. Eles foram muito ágeis. Que eles façam o jogo sujo. Nós vamos mostrar isso para o resto da história do país. O que esse vice, aliado com quem perdeu a eleição para ele, fizeram com esse país. Nunca mais eles vão mentir e vão dizer que não era isso que eles queriam. Eles estão governando. Perfeito. Tá com a bola, faça o gol. Vamos ver. A bancada evangélica que hoje está aí é o que há de mais perverso, fundamentalista, não tem qualquer compromisso com uma agenda social, não está preocupado com minorias, está preocupada simplesmente consigo mesmo.